Wakeboard ao vivo e a cores, 2 horas da tarde, ou seja, às 14 horas da tarde, em Goiânia, em Goiás, no Brasil, horário de Brasília, 14 horas da tarde. E aqui começa a falar eu, Nelson Costa, Wakeboard. Presta atenção, estamos aqui para que você possa conhecer mais uma mensagem que nós vamos falar agora, ao vivo e a cores. Nosso tema de hoje é a Bíblia. Isso, nós vamos falar hoje da Bíblia. E para falar da Bíblia, eu peguei aqui um dicionário, um Aurélio, um mini Aurélio, um dicionário que dificilmente as pessoas usam. Quem mais usam deve ser advogado, com outra profissão aí qualquer, mas é muito pouco usado o dicionário no nosso dia a dia. Mas para falar do tema Bíblia, eu resolvi pegar o dicionário primeiro para ver aqui o que é o significado da palavra Bíblia, tá? Então, aqui no dicionário Aurélio, diz assim: Bíblia, o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Escritura, com inicial maiúscula. Então, a Bíblia, no caso aqui que fizeram e nos ensinam hoje, a Bíblia é apenas o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Isso é a palavra Bíblia. Por que nos impuseram isso, eu não sei, mas a história diz que é a Bíblia, o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Aí eu separei também aqui mais uma palavra: bibliografia. Bibliografia. O que é bibliografia de acordo com o dicionário Aurélio? Lista geral em ordem alfabética de livros e outros documentos relativos a determinado assunto. Aí tem o ponto 2, numa publicação, relação das obras consultadas pelo autor, certo? Então, isso é a bibliografia. É a lista em ordem alfabética de livros, documentos relativos a determinado assunto, numa publicação, relação das obras consultadas pelo autor. Ok? Mas eu também fiquei intrigado aqui, eu vi aqui, bibliomania. O que é bibliomania, de acordo com o dicionário? Mania de acumular livros. Então, bibliomania é a mania de acumular livros. Então, se você acumula muitos livros, você é um bibliomônico. E também separei aqui a biblioteca. Até grifei aqui de amarelo aqui, ó, para dizer que eu estou interagindo com o dicionário Aurélio. Então, biblioteca, coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres para estudo, leitura e consulta. Ponto 2, edifício ou recinto onde ela se instala. Ponto 3, móvel onde se guarda ou ordenam os livros. Isso é uma biblioteca. E provavelmente na biblioteca deve ter uma Bíblia. Aí nós queremos, de acordo com o que eu vi no dicionário aqui, que a Bíblia é o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Então, como aqui para a gente é mais complicado, eu posso te dizer aqui, eu tenho aqui uma Bíblia Sagrada. Então essa aqui é a Bíblia Sagrada, composta do Antigo e do Novo Testamento. Wakeboard. E aqui eu tenho também a Bíblia já em volume maior, que é a mesma Bíblia daquela pequena, também composta do Antigo e do Novo Testamento. Ok? E o que não falta aqui é Bíblia, certo? Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Aqui só não tem
uma Bíblia católica, que aí também já não sei, eu já não saberia te explicar e como seria essa situação de Bíblia católica e Bíblia evangélica e Bíblia. Como que eles encontraram este nome a partir de Antigo e Novo Testamento e criaram o nome Bíblia. E aí é onde eu acho que existe uma falha muito grande ao dizer Antigo e Novo Testamento. Isso me intriga muito. Eu não consigo entender como que isso pode nos levar a um conhecimento verdadeiro de tudo isso. É muito confuso, é muito complexo, certo? E como eu estou em busca de revelar a verdade, eu não estou em busca da verdade, eu estou em busca de revelar a verdade. A verdade não é minha. Então, eu estou tentando entender tudo isso. Como? De que jeito? Qual é a fórmula de resolver tudo isso? Como entender o sentido Bíblia para o nosso mundo moderno de hoje? Como que isso pode nos ajudar a essa grande revelação? Eu tenho às vezes até medo de dizer e de falar, porque é algo complexo para falar nos dias atuais desse assunto, porque é uma tarefa dura e complicada. Não é fácil fazer aquilo que a gente deve fazer da maneira certa, porque a maneira certa para mim pode estar certa, mas para você pode estar errada. E com isso eu fico me perguntando, na verdade, o que eu realmente devo falar? O que eu realmente devo fazer? Como eu devo entender tudo isso? Onde eu quero chegar com tudo isso? Com a Bíblia Sagrada. Bom, então vamos lá. Para você entender o que fizeram e colocaram o nome de Bíblia, e para o dicionário foi colocado que é a coleção do Aurelius, o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Como que o dicionário Aurelius conseguiu chegar a essa conclusão que são livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento e o que ele serve para nós nos dias de hoje ou de onde ele veio? Por que o Aurélio determinou que a Bíblia é a junção desses livros sagrados? De onde o dicionário Aurélio tirou isso? Como entender e como explicar isso? No momento atual, a Bíblia é um livro católico, apostólico, romano. Disso não tenho dúvidas, que a Bíblia, este livro, é de origem católica, apostólica, romana. Por quê? Porque isso a história nos mostra que quem fez isso desse jeito foi o papado de Roma. Então, como é que a gente pode entender e conhecer e aceitar isso como um livro sagrado? Antigo e Novo Testamento. Como concordar com isso? Como aceitar isso no dia a dia de hoje?
Porque surgiu uma reforma depois desses livros unidos, dos quais o povo não tinha acesso com facilidade. Surgiu uma reforma. E se surgiu uma reforma, por que depois dessa reforma surgiu duas Bíblias? Sendo que as duas têm a mesma origem, católica, apostólica, romana. Aí o reformante, o reformador, digamos, Martim Lutero, reformou do jeito que ele quis, do jeito que ele achou que estava certo, e, presta atenção, ele fez do jeito dele e fez uma Bíblia. E colocou essa Bíblia à disposição da sociedade. Ele pegou esses livros que já existiam, pelo jeito separou, que só pode ter sido isso, separou do jeito que ele quis esses 66 livros e trouxe para a sociedade. Aí começou, depois da reforma, um mundo de protestantes, protestando contra o efeito católico, apostólico, romano. Disso eu não tenho dúvidas. Aí Lutero, com essa reforma, colocou esses livros à disposição da sociedade, a sociedade se envolveu com esses livros e hoje nós temos um mundo fantástico, maravilhoso, de entendimento bíblico. Um mundo lindo, um mundo fantástico, de religioso, de religião, que usa, na maioria delas, a base Bíblia. E nesse ponto, neste mundo fantástico, neste mundo maravilhoso de religião, o mundo inteiro se tornou um mundo de inimigos. E inimigos, em muitos casos, mortais. Porque com o poder que esse livro trouxe para o mundo, se tornou um mundo de muitas brigas, muitas guerras, muitas matanças com este livro. E que eu falei que era lindo, maravilhoso. Por que eu digo isso? Lindo e maravilhoso. Porque eu não posso culpar a Bíblia. Eu não posso condenar a Bíblia. Eu não posso dizer que a Bíblia está errada. Mas eu posso garantir, todos que detêm ela na mão, todos, até eu, estamos errados com ela na mão. Não importa se seja a Bíblia assim, e capa preta, que eu nunca vou entender porque é capa preta. Capa preta. A romana, a católica romana tem às vezes uma capa azul. Então existe a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Isso é uma coleção de livros sagrados. E como vamos resolver essa confusão desses livros sagrados, tendo duas Bíblias passeando pelo planeta Terra? Como vamos resolver isso? Como vamos diminuir o impacto ruim que a Bíblia está nos provocando? Não por culpa dela, mas por culpa de quem a domina, de quem absorve os tais conhecimentos contidos nela. Aí eu falo Bíblia, que é uma origem católica, apostólica, romana. E depois, com a reforma de Lutero, ela deixou de ser como é que é o nome? Não sei o nome, eu estou esquecendo o nome certo aqui, uma publicação, uma colocação de livros que se tornou
uma Bíblia que é a que mais se propagou pelo mundo, fora do catolicismo, a Bíblia dos evangélicos da reforma de Lutero. Mas aí, quem está certo nisso tudo? A Igreja Católica Apostólica Romana ou a reforma de Lutero? Com esse compilamento de Bíblia. Aí existe uma briga hoje entre ateu e religioso, que não se entende, que não consegue se entender. Wakeboard. Então, o que a gente quer com tudo isso? É mostrar falhas no sistema. É mostrar erros no sistema. Onde a Bíblia se tornou o grande culpado. Onde a Bíblia se tornou a grande maldição. Porque o sistema brigam, se matam com a Bíblia na mão. Aí, eu te pergunto, como resolver isso? Como vamos chegar ao coração das pessoas e determinar e mostrar que todos nós estamos errados? Que nenhum de nós estamos certos. Como? Tarefa dura para mim, porque essa é minha missão. Então, para você que um dia possa ouvir essa informação, ouvir esse vídeo e querer questionar, é onde eu apresentei aqui o Dicionário Aurelius, explicando algumas coisas, e a Bíblia. Como eu só estou no momento aqui com a Bíblia evangélica, eu não estou com a Bíblia católica para te mostrar, mas ela existe. Agora vem o grande senão de tudo isso. Se a Bíblia é a compilação de livros sagrados do Antigo e Novo Testamento, e se foi Roma que compilou esses livros, de onde vêm esses livros ditos sagrados? Qual é a origem? Qual é a base? Por que Roma? Por que Lutero? Por quê? Por que não outro? O de direito e de fato? Por que eles continuam calados até hoje? Por quê? Porque esses livros ditos sagrados contam a saga e a história de um povo, de uma nação, que com o tempo se foi formada, com o tempo começou uma história, e essa história de Gênesis Apocalipse é contada somente por este povo. Então, que poder é esse que tem Roma e Lutero para eles compilar esses livros para o mundo? Por que não este povo? Por que não eles? Porque todas as duas Bíblias, católica e evangélica, conta a saga e a história de um povo. E esse povo tem por nome Nação de Israel, que conquistou esse nome ao longo dos tempos, que esse nome se firmou ao longo das eras. Mas esse nome não foi a primeira base, mas se tornou e continua hoje como sendo Israel. Toda essa saga, toda essa história foi tirada e pertence a um povo, Israel. Então, minha pergunta, por que Roma? Por que Igreja Católica Apostólica Romana?
Por que reforma protestante de Lutero? O que é que esse povo fez e faz que isso não nos ajuda? Por quê? Israel. Eu vou dizer por quê. Porque Israel falhou. Em todos os quesitos, Israel continua falhando. Por mais que seja o dito chamado povo da bênção, conforme a Bíblia, ainda é o povo de Israel. E aí me confunde. Bíblia é a compilação, a junção de livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento. E onde existe Antigo e Novo Testamento que não seja de origem judaico-cristã, que no caso, nação de Israel. Porque o judaísmo falhou, o judaísmo errou muito ao escravizar o teu próprio povo na tua fraca sabedoria de judeus, da tribo de Judá. Porque a nação de Israel era composta de 12 tribos. Então era um povo formado por 12 tribos. E isso está nesses livros. E no caso de lá deles, ainda até hoje, eles não concordam com Bíblia, e para eles lá é Torá. O livro sagrado do povo de Israel, dominado pela tribo de Judá, de judeus, chama-se Torá. Em parte aceitam e em parte rejeitam o Novo Testamento. Então precisou que esse povo fosse sacudido e que um outro povo fizesse o que o mundo conhece hoje, que é a Bíblia. Tanto de católico como de protestante. E a culpa é de quem? De Israel, porque a história é deles. E isso ninguém tem como negar. As 12 tribos de Israel, que ficou presa no Egito, e lá dentro do Egito eles ficaram por 400 anos escravos daquele povo. Ao entrar com Israel no Egito, com as 12 tribos, por causa da fome no deserto, porque eles estavam peregrinando de forma errada, foram para o Egito. E o próprio Israel levou esse povo para dentro do Egito e morreu dentro do Egito. Que antes de se tornar Israel, o nome dele era Jacó. Jacó. Tudo isso eu estou falando de acordo com a Bíblia que eu conheço desde criança. Que eu ouvia falar desde criança, eu conheci mais tarde. Mas Jacó se tornou Israel, pai de 12 filhos, e formou as 12 tribos de uma nação por nome Israel. E ele morreu dentro do Egito e o povo ficou lá dentro 400 anos, até chegar o dia da saída. E olha que esse povo preparado, pelo que eu entendo, preparado, escolhido, sofreu muito. Mas pelo jeito, por culpa própria, porque esse povo era agraciado por algo fantástico. Esse povo era protegido, tinha informação privilegiada que nenhuma outra nação do planeta Terra até o momento teve. Até hoje, nenhuma nação do planeta Terra teve as informações que o povo de Israel detém. Nenhuma nação do planeta Terra viveu as revelações
as frustrações, as alegrias, as bênçãos e as maldições, como o povo de Israel. Não existe nenhum no planeta Terra. Isso a história mostra. Mesmo que ela seja uma história confusa de entender, porque o efeito Israel começou um pouco antes. Acho que uns 3.000 anos antes. No efeito Adão e Eva. E isso somente esse povo revela. Somente a nação de Israel revela essa história de Adão e Eva. Somente. E tudo isso que nós vivemos nos dias de hoje, mesmo que tenha sido ensinado e orientado pela Igreja Católica Apostólica Romana e depois pela Reforma de Lutero, mesmo desse jeito, não tem nenhuma nação que tem o que esse povo de Israel passou. Não tem. Não existe nenhuma história na face da terra igual à história de Israel. Pelo menos até agora nós não temos. Uma história que começou com Adão e Eva, passou pelos antigos patriarcas, Enoque, Matusalém, que viveu 969 anos, conforme diz a Bíblia. Uma história que passou depois de Adão e Eva, os patriarcas, passou pelo último patriarca, Noé. Noé, que tirou a sua família através de uma arca, tirou ela daquele lugar, entrou na arca e viu um chuvaréu, alagou aquele lugar, e Noé e sua família, pelo que eu conto a história, parece que 7 pessoas saíram daquele lugar como o último patriarca do efeito Adão e Eva. E esse patriarca saiu de lá e foi transportado pelos lagos, pelas chuvas da vida, até pousar em uma terra. E esse povo continua com os filhos Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, que gerou filhos e filhas, e continuou a saga desse povo através dos tempos depois de Noé, até a chegada de um novo mensageiro, que pela história também conta na Bíblia, um mensageiro chamado Melquisedeque, rei de Salém, que a história ainda é muito obscura, muito complicada de entender. Ele é dito na Bíblia apenas uma vez, no Antigo Testamento, em Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, onde, depois de Noé, dos filhos Cã, Jafé, são 3 nomes. Falei agora mesmo, mas sempre foge. Então, depois de Noé, depois de Melquisedeque, surgiu um outro forte que continuou recebendo e falando e conversando com um possível Deus, que chama-se Abraão, que antes de chamar Abraão, o seu nome era apenas Abrão, que foi convidado por Deus para sair da sua parentela para chegar a ser abençoado, e através dele surgiria uma grande nação. E como Abraão é da linhagem de Noé, ele se torna também da mesma linhagem até voltar Adão e Eva. Com isso, Bíblia, continuando falando da Bíblia, com isso, Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Isaque teve outro filho e gerou Jacó. Jacó não era o primogênito falhou e Jacó recebeu a herança, que era para ser de Saul. Então Jacó recebeu a herança e fez o que fez,
e recebeu, conforme a promessa de Deus a Abraão, de ti será gerada uma grande nação. Aí veio Abraão, Isaque e Jacó. E com isso, Jacó, com todas as suas guerras, com todo o seu jeito de ser, teve que afastar da sua parentela. Foi para uma terra onde um tio dele, Labão, foi trabalhar com ele. Lá Jacó casou com 2 filhas de Labão, que conta a história. Por 21 anos ele ficou escravo desse senhor. Mas um dia ele se libertou e foi embora, voltando para casa, com medo de voltar para casa, voltou com toda a sua família. Já tinha começado a gerar os filhos com uma das esposas. Aí a esposa começou uma guerra, aí Jacó foi ganhando outras mulheres através das suas esposas para gerar filhos para ele. Aí Jacó teve 12 filhos, entre as suas 2 esposas oficiais e as concubinas. 12 filhos. Certo? E com isso, Jacó guerreou com Deus, segundo a Bíblia, viu os anjos subindo e descendo e se tornou e ganhou o nome de Israel. Tá difícil ou tá complicado de entender? Tá fácil ou tá complicado? Então, Israel, tudo isso no Antigo e no Novo Testamento, conforme a Bíblia e o dicionário Aurélio. Então, é para mostrar para você, ateu e religioso, a cegueira de vocês de não entender o efeito Bíblia. O efeito Bíblia. E não querer seguir a evolução humana, voltar até os dinossauros e parar com essa briga. Porque não tem nenhum outro povo no planeta Terra que não seja exclusivamente na Bíblia, que não seja Israel. Origem de Adão e Eva até Jacó, do qual Jacó se tornou o patriarca e o idealizador da nação israelita no planeta Terra. E este povo tinha tudo para seguir em frente e ser um povo forte, unido, em prol de uma verdade. Mas, porém, você tem que entender, assim como todos os outros povos no planeta Terra têm, esse povo também tem, que chama-se livre ação, livre arbítrio. E com isso, esse povo também, com livre ação, livre arbítrio, nunca foi forçado a nada. Nunca foi forçado a acreditar no Deus da verdade. Porque a missão desse povo era conhecer a verdade em Deus, por Deus e para Deus. E desse jeito, aceitá-lo ou não. E em muitos casos, por tudo que Deus fazia para esse povo se rebelava. Voltava, virava as costas para esse Deus. E Deus fazia a mesma coisa. Deus fazia a mesma coisa. Virava as costas para esse povo. Porque Deus também não é obrigado a abençoar ninguém. Nem ateu e nem religioso. Ele é Deus. E como tal, o povo de Israel, o Velho e o Novo Testamento, que a Igreja Romana, Católica Romana, se apossou e colocou como se fosse dona desses livros, falhou. E o mundo vive em guerra hoje, não é só por causa da nação de Israel, não. É por causa dos erros de todas as nações. E Roma foi uma das piores que fez isso acontecer. Porque o povo de Israel evitava guerra, ele tentava se defender, não procurava guerra. No início ele procurou guerra para estabelecer uma terra X para eles.
Ali foi uma orientação, eles foram para estabelecer uma terra estranha. Mas eles não queriam guerra com ninguém. Eles queriam falar de um Deus poderoso. Mas esse povo falhou, coração duro. E Deus tentava moldar. Porque Deus existe, viu, ateu? Deus existe, viu, evangélico? Deus existe, viu, católico? E Deus existe, Israel. Presta atenção. Deus existe. Mas Deus não é exclusividade de ninguém. Nem de Israel, nem de Roma, nem de Estados Unidos, nem de China, nem de Japão, nem de Coreia, nem de Estados Unidos, nem de Venezuela, nem de Rússia e nem de Brasil. Nem de argentino, nem de canadense, nem de holandês, nem de australiano. Esse Deus não é exclusivo de ninguém. Mas ele se apresentou. A única forma que tem de Deus se apresentar de maneira calma e transparente, de acordo com o nosso livre-arbítrio, é no sussurro delicado, calmo e transparente, usando o tempo. O tempo sempre é o Senhor da razão. Deus não força ninguém a nada. Deus orienta, Deus capacita, Deus nos informa, Deus nos transforma. Mas Deus nos deu e nos dá e continua nos dando livre arbítrio, livre ação. Então, o livro, a compilação de livros, Bíblia, outros livros podia receber. O grande erro de tudo isso é sagrar demais, falar que o livro é sagrado demais. Se fosse sagrado, ele era intocável. Se fosse sagrado do jeito que o homem fala, que Israel fala, que Roma fala, que Lutero falou, esse livro Bíblia era intocável, era inviolável, como o homem fez, como o homem continua fazendo. Então, a Bíblia não é um livro sagrado, é um livro orientador. É uma base orientadora para o planeta Terra, para a humanidade atual. Não é a humanidade do tempo das cavernas, não, do homem neandertal, do tempo dos dinossauros, não. É para a humanidade moderna, atual, para evoluir, para encontrar a verdade, entender que vida e morte existe e sempre vai existir em todo o universo. E que a morte e a vida é unida uma à outra e é necessário para a evolução humana voltar. Não que a morte tenha força, mas ela tem vida. Então, Bíblia. Cuidado com esse livro, que já foi adulterado pelo povo de Israel, aceitando o que a tribo de Judá fez, e o judaísmo errante, pelo Império Romano, pelo catolicismo romano, pela Igreja Romana, foi adulterado. Por Lutero foi adulterado e até hoje continua sendo adulterado por pastor, padre, médium, ateu, religioso. Até hoje a Bíblia continua sendo um livro de maldição. E isso vai mudar, porque a Bíblia não tem esse poder que o homem quer impor a ela do jeito que eles querem impor, de acordo com sua doutrina religiosa. A Bíblia é a saga e a história de um povo, e esse povo chama-se Israel, e nós vamos mostrar isso para o mundo hoje. E que Israel falhou, mas Israel foi a primeira nação no planeta Terra a receber a revelação que existia um Criador, um Pai, uma Mãe no universo. Israel é o primeiro passo de Deus para a humanidade conhecer a criação e o Criador. Israel é a única bússola que foi dada à humanidade em gotas. E vou reformular, não é a única bússola, é a primeira bússola para os humanos. Seria Bíblia, no caso,
Torá, os livros sagrados do povo de Israel. E com o tempo vai mostrar. Tanto que existem novos livros, novas informações, que até os judeus rejeitam. Que até Roma rejeita. Que até os luteranos rejeitam. Que até os espíritas rejeitam. Por quê? Por não entender o sentido Bíblia, nem ateu e nem religioso. Com isso, a história está sendo revelada e transformada para que a verdade possa fluir. E a Bíblia será apenas direcionada e mostrada que foi a primeira bússola para a humanidade conhecer Deus. Mas não foi o único povo que entendeu isso. Outros povos antigos entenderam isso. China, no início, era perfeita. Japão, no início, era perfeita. Egito, no início, era perfeito. Índia, no início, era perfeito. Todas essas nações foram orientadas por Deus. Foi tirada do meio do seu povo e foi orientada por Deus. E como todas as nações, repito, têm livre ação, livre-arbítrio, Deus deixa tudo isso acontecer. Para o bem ou para o mal de todos nós. Por isso, os seres humanos, chegou a hora, chegou o tempo do verbo da verdade, para que você possa entender a Bíblia e o sentido original da Bíblia, que era a missão de um povo separado, escolhido, para conhecer Deus, e esse povo ajudar o mundo a conhecer Deus. E a missão deles foi em parte concluída e terminou, porque este povo não vai dar conta de receber e revelar a verdade. Mas a Bíblia e a falha que foi tirada dela, nós vamos resgatar e mostrar a força que Israel tem no planeta Terra. Esse povo, depois do surgimento de Jesus Cristo, o último guardião que de Adão e Eva prometeu, depois dos erros de Adão e Eva, prometeu: um dia vai vir um forte. Um dia ele vai passar por tudo isso que vocês humanos passou, para mostrar que a vida é possível em qualquer situação. Um dia ele vai nascer neste povo, nessa genealogia, através de você, Adão. Lá na frente vai surgir um de tua estirpe, da qual será transformado o mundo. E isso aconteceu com o evento Jesus Cristo, Yeshua, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Davi foi o homem que reuniu e reintegrou as 12 tribos de Israel. Mas para isso ele foi primeiro rei de Judá, porque naquela época esse povo vivia em guerra contra eles mesmos. Para vocês verem o que é o erro humano. Igual você vê aqui no Brasil, hoje nós brigando esquerda e direita. Um povo brigando contra o seu próprio povo. Assim também Israel fez. As 12 tribos viviam em guerra. Aí o rei Davi uniu de novo Israel, primeiro sendo rei de Judá. Depois ele lutou contra todos e uniu as 12 tribos de Israel de novo e se tornou o grande rei, segundo o coração de Deus. E esse rei preparou o caminho para que o seu filho Salomão construísse um templo, o templo de Jerusalém, da Salém que Melquisedeque criou. Porque se vocês não entenderem a história, vocês não vão entender Jerusalém, não vão entender nada. Então, Melquisedeque criou a Salém, que no futuro chamou-se Jerusalém. E ele falou: vai chegar a hora de que ele virá, e ele vai vir na tribo de Judá. Nasceu em Belém.
Então ele nasceu na estipe, na linhagem de Davi. José e Maria tinham a linhagem de Davi. Então, Jesus Cristo foi o último e o primeiro, o único e o depois que virá, que é de forma lenta e devagar que o mundo vai entender como é que é a volta de Jesus Cristo. Porque eles ficam falando que está voltando e nunca entendeu que ele já voltou ou ele vai voltar. Então, o tempo. Então, Davi, Salomão, depois de Moisés tirar esse povo do Egito, tudo isso, Moisés com os 10 mandamentos, que é o poder para toda a humanidade, todo o universo, os 10 mandamentos, para que você encontre o amor, e no amor não tem lei. Quando você conhecer o amor. Então, Moisés, o homem da lei. Jesus Cristo, o dono da lei. E assim aconteceu. E vai chegar o tempo onde Cristo vai falar, já não é mais com o Filho, é com o Pai. E ele falou, Pai nosso que estais no céu, santo e santificado é o teu nome, meu Pai. Então a história ainda vai continuar pelo tempo afora. E Israel perdeu essa missão. Israel falhou tremendamente. E a nação de Israel, querendo você ou não, é a maior nação do planeta Terra. Por quê? Porque a nação de Israel, como Jesus Cristo falhou, o templo de Jerusalém vai cair em 70 anos e vocês não vão ter teto, vocês não vão ter terra, vocês não vão ter lugar para colocar a planta dos seus pés como solo seu. Vocês vão ser espalhados por todo o planeta Terra. E a nação de Israel acabou quando o templo de Jerusalém caiu. E ela foi espalhada por todo o planeta Terra. E hoje a nação de Israel não cabe naquele lugar. Não tem volta. Ficar guerreando por causa daquele espaço pequeno lá é perca de tempo. Então não tem volta. Então a nação de Israel é o símbolo máximo de Deus se apresentando à humanidade. São chamadas as guerras de Jeová. E como Deus existe, ele continua guerreiro, ele continua guerreando na face da terra. E dessa vez, o livro Bíblia vai perder sua força dentro do tempo e do espaço, porque Deus não depende de Bíblia. O Deus não depende de Israel. O Deus não depende de Roma. O Deus não depende de Lutero. O Deus depende dele mesmo. Então ele está moldando uma nova nação. Ele está limpando, purificando uma nova nação. Para que as pessoas possam entender o mito que caiu, que é o mito Israel, o mito verdadeiro. Assim como hoje nós temos no Brasil um sendo chamado de mito, o mito Bolsonaro. Então entenda, uma nova história está sendo escrita, porém mais velha do que Adão e Eva. E essa história vai ser conduzida no planeta Terra com a ajuda, presta atenção, não é exclusividade do que eu vou falar, mas com a ajuda de uma grande nação que está sendo preparada, limpada, triturada, massacrada para ser limpada da corrupção, da mentira, do falso cristianismo, do falso ateísmo, da mentira do Estado laico, da mentira do Estado religioso. E essa nação tem por nome Brasil. E essa mensagem foi enviada já há muito tempo. Esta nação Brasil já foi revelada há muito tempo. Lá atrás, em Jesus Cristo, ele revelou que seria um outro povo.
E o mundo estava pensando que era os Estados Unidos, mas não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país arrogante, de nariz empinado e quer mandar no mundo. Ninguém tem poder para mandar no mundo, nenhuma nação. Então, o Brasil é a nação que vai ajudar o verbo vivo de Deus ser restaurado na face da terra. Para isso começou um grito de liberdade. Há pouco tempo atrás de viva, viva, viva a sociedade alternativa. E a sociedade alternativa, cantada na voz de Raul Seixas, ela é revelada e escrita atualmente por uma pessoa, em Goiânia, por nome Nelson Ferreira da Costa. Ele revela o grito de liberdade que Raul deixou há 40 anos atrás, há mais de 40 anos, de grito de viva, viva a sociedade alternativa. Revela que isso já começou no Brasil e esse cara está em Goiânia fazendo uma confusão da qual ninguém tem coragem de chegar nele e conversar com ele. E esse cara sou eu, Nelson Ferreira da Costa. Eu revelo e respondo e trago para o Brasil, para o povo brasileiro, o grito de liberdade de uma sociedade alternativa, onde ela vai deixar de ser ateu e vai ser religioso. Porém, nós não vamos forçar ninguém a nada, nós vamos convidar. Estamos explicando o mito Bíblia, o que fizeram com a Bíblia. Israel falhou, Israel deixou, porque a Bíblia é toda ela, todos os livros da Bíblia que existe, católica, evangélica, todos, nenhum deles que não seja escrito por um profeta de Israel. Viu que perfeição? Viu como Deus é tremendo? Meio louco, mas tremendo. Do jeito que ele faz as coisas é perfeita. Nem Roma conseguiu introduzir um livro. Nem Lutero conseguiu introduzir um livro que não seja escrito por um sacerdote de Israel, por um profeta de Israel. Nenhum deles conseguiu. Só que o tempo mudou e o povo de Israel falhou. Aí Deus começou a usar cabeças fora de Israel, espalhada pelo planeta Terra. Mas quem me garante que todos esses usados fora de Israel não é um israelita que foi espalhado pelo planeta Terra? Porque a salvação virá pelo israelita. Dizem que é pelos judeus. Não, é pelos israelitas. Judeus é apenas uma das tribos de Judá. A salvação vem por Israel. A tribo de Judá tem que baixar sua bola e voltar para dentro de casa e se tornar irmãos com as outras 12 tribos. E Israel é o poder. Israel é a nação. Só que essa nação já não cabe lá mais. E agora, Brasil! Ouça o hino nacional brasileiro, que foi escrito já há mais de 150 anos. Me parece. Mais de 100 anos eu sei que tem. Então, ouça o hino nacional brasileiro. Lá está dizendo que, entre outras 1000, és tu, Brasil. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve. Idolatrar lá não quer dizer idolatria, quer dizer preparação. Quer dizer submissão. Quer dizer fortificação. Idolatrar. O Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do qual era para ser Israel. Israel falhou. E sinto muito, Israel. Nós te amamos muito, Israel. Nós vamos mostrar para vocês o tanto que nós somos irmãos. O tanto que nós devemos nos unir cada vez mais. Meus filhos, Israel. Quando eu digo meus filhos, Israel, é porque eu estou aqui de volta ao planeta Terra como servo, como filho da Terra. Mas dentro de mim existe uma trindade, da qual eu não posso explicar e não posso mostrar para vocês e nem posso fazer milagre, porque o milagre já está feito. O milagre já está feito. O milagre agora é consertar os erros humanos. O milagre agora é fazer como Raul Seixas falou no 11º mandamento, é que as pessoas possam caminhar livremente pela face da terra, tranquilamente, sem precisar de milagres, porque o milagre já foi feito por Deus em Israel até Jesus Cristo. Agora é consertar as burrice humanas espalhadas pela face da terra,
através do verbo da verdade, onde ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Então vamos parar com esse negócio de Cristo aparecer nas nuvens. Não vai rolar nunca. A igreja somos nós, cada um de nós. E as revelações que existem na face da terra já está sendo manifestada através de um site da Sociedade Alternativa que eu faço, que eu revelo, para unir e acabar com a velha teologia e colocar esse povo no seu devido lugar. Baixar sua crista de pastor, baixar sua crista de padre, baixar sua crista de sacerdote, de bispo, arcebispo, de papa. Não importa a nação, vamos baixar sua crista. Vamos acabar com esse estado laico, porque a Bíblia nos trouxe até aqui. E agora daqui para frente quem vai levar é o Pai. Porque nós rejeitamos o Filho, matamos os profetas e o Pai chegou para cobrar. Por que nos estão roubando ele? Roubaram tudo dele, roubaram tudo do Pai, fugiram de lá, veio para cá e continuou roubando o Pai. E o Pai falou: eu tô pobre, eu tô pobre, eu cansei de ser pobre. Eu vou voltar, eu vou aí, vou buscar e vou resgatar tudo o que é meu. Aí vocês roubam o Pai nos dízimos, nas ofertas, todos os dias, em templos de maldição, em templos religiosos. E o Pai não recebe nada disso. Vocês gastam tudo em farra nos seus templos religiosos. Vocês roubam o Pai nos impostos. E o Pai não recebe nada disso, nos impostos. Falta de esgoto, falta de asfalto, falta de energia boa, falta de telefonia boa, falta de tecnologia boa, tudo, falta de ciência boa, falta de medicina boa, falta de bons hospitais, tudo porque vocês roubam o tempo inteiro o Pai. E o Pai cansou disso. E o Pai vai cobrar tudo isso. O Pai vai falar assim: vamos parar com essa palhaçada de ficar bancando o anticristo, que é vocês mesmos, alimentando uma besta de Estado laico, uma besta de Estado religioso. O Pai agora quer um povo mundial comandado por Ele, governado por Ele, através dos seus filhos. Porque o Pai não quer fazer tudo sozinho. Se for fazer tudo sozinho, não precisa criar ninguém. Ele falou: não preciso gerar filhos. Para que eu vou gerar filhos se eu não posso usar meus filhos? Então chegou a hora. E o Pai disse que separou lá atrás uma espécie, uma história, uma quantidade, 144 mil poderosos das 12 tribos de Israel. Está escrito na Bíblia que serão 144 mil separados das 12 tribos de Israel. Ele não falou de nenhuma outra tribo, das 12 tribos de Israel. E como ele espalhou esse povo por todo o planeta Terra, ele tem israelita em todas as nações. Ele vai arrebatar, vai resgatar, vai falar: aqui é você, meu filho, você é israelita. Mesmo você tendo nascido no Brasil, mesmo você tendo nascido na China, mesmo você tendo nascido nos Estados Unidos, mesmo você tendo nascido na Coreia, mesmo você tendo nascido no Japão, na Espanha, você, meu filho, é israelita. Eu te mandei de novo. Vamos trabalhar, vamos mostrar para esse planeta quem manda, com amor, paciência e sabedoria. Vocês serão meus príncipes por todo o planeta Terra. Vai governar. E o Brasil é o florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. E o mito Bíblia, que fizeram com a Bíblia, é imoral, é ilegal, é injustiça. O que vocês fizeram com a Bíblia na mão é imoral e injustiça. Não importa qual povo, todos, inclusive os escolhidos, Israel, todos fizeram merda com esse livro na mão. Nunca entenderam o simples, o básico, 10 mandamentos. Aí Moisés foi obrigado a empurrar lei nesse povo de coração duro, e o planeta Terra quer cumprir tudo isso. Mataram até meu filho, caramba, na cruz do Calvário. Agora vocês querem fazer o quê? Matar o papai também? Isso não vai rolar, papai não vai deixar. Papai também é mal pra caramba se for preciso. Papai vira as costas e fala: Deus, toma conta. Papai é mal.
Papai é bonzinho até um certo limite. Mas se for pegar um chicote e bater, papai bate. Papai é igual uma galinha, cacaracocó, caracocó, caracocó. Trata bem seus pintinhos. Mas aí daquele rebelde. Paracató. Então presta atenção, Goiânia. Presta atenção, Goiás. Presta atenção, Brasil. Já existe muita informação que vocês rejeitam na face da terra. O grande problema das informações que chegam aqui é que as pessoas transformam elas em religião. Esse é o mal da humanidade. Tudo tem que ser religião. Ninguém pode usar sua mente criativa e fazer o certo. Parar com esse negócio de criar templos religiosos. Boas escolas. Por que não criam boas escolas? Não escolas tendenciosas para seguir um pensamento. Escolas livres. Vejam só o que fizeram com a revelação que Jesus Cristo mandou na face da terra. Vejam só o que fizeram. Presta atenção. O livro de Mormon. O livro de Mormon. Criaram uma religião da qual só eles são santos agora. Para vocês verem o que o homem é capaz de fazer com um livro desse nas mãos. Então, o livro de Mormon. Outro testamento de Jesus Cristo. Continua sendo Jesus Cristo. Viu como que não tem como sair disso? Não tem como fugir? Outro testamento de Jesus Cristo. Aí o livro de Mormons, o que recebeu a tradução, entendeu perfeitamente tudo errado e acabou criando uma nova religião. E saindo pelo planeta Terra para convidar todo mundo para entrar dentro dessa nova religião, porque agora só eles estão certos. E o pior, eles falaram assim, usa o nome dele aí. Aí ele está usando o nome, olha só. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já tem 220 anos. Isso aqui tem 180, 160 anos que foi escrito. A pessoa que escreveu nasceu em 1840, onde o planeta Terra está recebendo muita informação. Ele recebeu essa informação, que é muito boa, viu? Maravilhosa. O livro de Mormon, escreveu outro livro, Doutrinas e Convênios, porém se transformou numa religião que só eles são salvos. Tem que batizar lá, que é o batismo deles é que salva. Só o batismo deles. Eu já batizei lá, tá bom? Então lá é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que ele só ouve aqui no Brasil o profeta deles lá nos Estados Unidos. Se você quiser ser membro de lá e seguir as doutrinas dele, tem que pagar dízimo e oferta também. E tem que confirma o que nós estamos falando aqui, o Espírito Santo vai revelar. Só que se o Espírito Santo revelar e mandar você falar alguma coisa, lá eles não te ouvem. Eles não me ouvem, que eu tentei falar. Eles só ouvem o profeta deles lá nos Estados Unidos. Para você ver a merda que é religião. O que eles fazem com os livros sagrados na mão. Livro de Mormon. Revela a história, a continuação da história, de um israelita. Saiu de Israel, conduzido por Deus, e veio para as Américas. Não tem como fugir, gente. Nós não vamos encontrar nada no planeta Terra que não virá de Israel, falando de Deus. Não tem como fugir. O livro aqui revela umas placas que foram escondidas, foi escrita todas elas por um senhor que tirou seus filhos de Israel, 600 anos de Jesus Cristo, saiu de lá e veio para as Américas. E ele sabia que Jesus Cristo um dia ia vir e preparou o povo aqui, que um dia esse Cristo ia aparecer e falar para eles. Esse povo já estava esperando. Aí o tempo passou, o povo se perdeu, se tornou índios nas Américas, se perdeu, guerra demais, o patriarca morreu, e assim foi 600 anos de Cristo que ele saiu de Israel e veio para as Américas. Então quanto tempo já não tem isso? Só de Cristo para cá é 2000 anos, então são 2600 anos que eles vieram, se tornaram os índios nas Américas. Aí, ao lado da Bíblia, que eles dizem, né, que eles usam a Bíblia, ao lado da Bíblia, este é
outro testamento de Jesus Cristo. Eles absorvem algumas coisas da Bíblia. Use isso aqui como seu carro-chefe, sua bússola, doutrinas e convênios, e só aceita o profeta deles lá nos Estados Unidos, que são 70 profetas e um presidente lá que toma conta deles no mundo inteiro. Aí são espalhados pelo mundo afora. Isso é religião. E isso eu não vou fazer. Porque eu não estou de volta ao planeta Terra para criar outra religião. E a sociedade alternativa nunca vai ser uma religião. Uma sociedade alternativa vai conhecer Jesus Cristo, Deus e sua história. Mas quem quiser, sem templo religioso, sem escravidão, ler bons livros, quem quiser. Vamos acabar com o Estado laico, com o Estado religioso, com o tempo. Está começando, vai ser devagar, com o tempo. E assim, o dicionário Aurélio talvez vai ter algum sentido. Embora é palavra demais que eu não... Igual tá uma música do Raul Seixas que diz: é o dicionário, muitas palavras que eu sei que eu nunca vou usar. Gente, isso aqui é palavras demais. Eu também sei que vai ser duro eu usar. Estou usando hoje por causa da Bíblia a palavra. Vai ser difícil usar o dicionário também com tanta explicação. Então, o livro de Mormons foi escrito nos anos de 1800 a 1900. O planeta Terra foi recheado de informação. Esse aqui é um deles. Allan Kardec é um deles. Jacob Lober, que escreveu a saga e a história de Israel e de Jesus Cristo na face da Terra, é um deles. Tudo isso foi escrito nos anos de 1800 a 1900. O planeta Terra tem informação para 10 mil anos. Vai ser duro a humanidade ainda aprender a verdade. Tem informação. Para os próximos 1000 anos, eu te garanto, nós temos informação já escrita que ninguém precisa escrever mais nada. Até eu escrevi o livro A Sociedade Alternativa, explicando que é para a nova geração, para a velha geração não. Então vamos morrer todos no deserto da vida, a nova geração vai vir, e a Sociedade Alternativa de Raul Seixas, da qual Paulo Coelho também, que já escreveu muitos livros, ainda não entendeu. Paulo Coelho escreveu também muitos livros, tem muitos livros bons. Agora é separar o joio do trigo, viu, Paulo Coelho? Nós já estamos aqui de volta tentando explicar. Viu, Paulo Coelho? Vem conhecer a Sociedade Alternativa, da qual você ajudou a compor a música. Eu estou aqui para explicar. Eu estou de volta ao planeta Terra. Eu estou em Goiânia. Eu sou dragão rubro-negro. Eu sou dragão de cavalaria, Civil Exército Brasileiro. Wakemore, 2148 Costa, pelotão de apoio do 3º Esquadrão de Fuzileiros Hípicos, Dragões da Independência, 1º Regimento de Cavalaria e Guardas, Exército Brasileiro. Antes de ser Exército Brasileiro, eu esqueci. Comando Militar do Planalto. Wakemore e Exército Brasileiro. Também Forças Armadas do Brasil. Brasil, Florão da Amélia, conta comigo, porque eu estou pronto para a guerra. Wakemore, presta atenção. Então, presta atenção. Hoje eu falei do tema Bíblia. Expliquei a sua origem, a sua saga. Porque o tema Bíblia começou a ser difundido por Igreja Católica Apostólica Romana no planeta Terra, e depois da reforma de Lutero, mais ainda, Bíblia, 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 Bíblia. Mas sempre esqueceram de dizer a origem e a saga de um povo, do qual os ateus até agora não entenderam nada. Critica esse povo sem entender nada. Critica a Bíblia sem entender nada. A Bíblia conta a saga e a história de um povo, e se chama As Guerras de Jeová. Jeová guerreando no planeta Terra com um povo, e deste povo com o planeta Terra por muito tempo. E agora vai ser mais divertido ainda, porque ele vai guerrear com o povo brasileiro por todo o planeta Terra, para levar, resgatar o verbo vivo de Deus na face da Terra. 1000 anos, o reino milenar da paz vai começar. A saga e a história de Jesus Cristo vai ser resgatada, porque o amor do Pai, a compreensão do Filho e a confusão do Espírito Santo precisa ser reavaliada pelos seres humanos. Com isso, ao vivo e a cores, aqui no canal Facebook, para quem quiser entender a saga e o efeito Bíblia. Que era um bom professor? Não sou eu.
Mas eu estou aqui para tentar te orientar e não te educar e não te escravizar de modo errado. Te orientar para você seguir, tanto na ciência como na religião. Acabar com o Estado laico e com o Estado religioso. E conhecer a Bíblia, o livro de Mormons, tem mais outros livros ali, os 7 Sacramentos, Neoteosofia, fugir da teologia, fugir da filosofia e entrar dentro da nova teologia. Aí você vai encontrar o verbo vivo de Deus na face da terra. Meu nome é Nelson Ferreira da Costa, eu estou em Goiânia, eu sou o girador, eu sou aquele que estou tentando reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel aqui no Brasil, tocando o berrante. Ouça o som do berrante, porque eu toco o berrante para que você possa evoluir, para a gente possa reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, que está esparramada aí no sistema entre ateu e religioso. Até agora não encontrei nenhuma ovelha, só encontrei ateu e religioso. Até agora não encontrei nenhum humano, nenhum ser humano, só encontrei ateu e religioso. Então, eu estou procurando. Eu estou de volta ao planeta Terra. Estou aqui em Goiânia. Pobre, mais pobre do que nunca, até porque vocês já roubaram tudo de nós. Muitos roubando aí, no dízimo, na oferta, ganhando dinheiro, passeando por mundo afora, às custas de tantos fiéis imbecis aí. O Estado laico, os impostos, roubando muito o tempo todo. Agora começou a mudança. O efeito Bolsonaro já começou, mas Bolsonaro não é a resposta, porque ele não vai suportar o peso da verdade. Viu, Bolsonaro? Você não vai suportar, porque ainda você hoje abraça muito a causa religiosa. Abraça muito a causa de pastor, padre, que está tudo errado. Mas o tempo vai te mostrar. Vai fazendo a sua parte aí, Bolsonaro, porque daqui a pouco a gente vai fazer a nossa. Wake Bor? Então presta atenção. Ainda a resposta aqui para que a gente possa continuar é Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo. Corrige aí, Bolsonaro. Não é do jeito que você falou, não. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tá errado. O certo é Brasil, corrigindo, o certo é Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Corrige aí na sua campanha, já está na hora. Para mudar isso aí, para nós que podemos continuar construindo a paz no planeta Terra e primeiro no Brasil. Wake Bor? Então, o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, é o Brasil. E o Brasil, depois da batalha final aqui, a gente vai festejar o reino milenar da paz, porque eu quero é paz, porque somos a paz. Estamos de volta ao planeta Terra, conforme foi prometido. Nós somos uma legião de loucos espalhado pelo planeta Terra. E se você se lembrar, separado das 12 tribos de Israel, estão espalhados pelo planeta Terra, sendo despertados no dia a dia. E eles vão ser os filhos da bênção, onde Deus é o Senhor, onde Deus é tudo. E ele diz assim: um por todos e todos por um, porque Deus é os 3 mosqueteiros, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E D'Artagnan é o mundo. Todos nós unidos com Deus, porque D'Artagnan luta com os 3 mosqueteiros em busca da verdade. Wake Bor Goiânia, Wake Bor Goiás, Wake Bor Brasil, Wake Bor Planeta Terra. Um abraço do Nelson Costa, do tamanho do universo. Por quê? Porque eu sou puro amor. Eu sou o amor eterno. Eu sou a coqueluche do amor. Eu sou a vibração do amor. Eu sou a emanação do amor. Eu sou a proteção do amor. Eu sou a virtude do amor. Eu sou a sabedoria do amor. Eu sou a harmonia do amor. Em resumo, eu sou puro amor. E o amor diz: Wake Bor, planeta Terra. Um abraço, gente. Então, Israel, acorda, meus filhos, porque eu estou aqui. Wake Bor, acorda a humanidade. Acorda, planeta Terra, porque o trem vai ficar pior. Wake Bor, um abraço. Hoje, 10 de abril de 2021.
2022.0010. O velho ano de um novo tempo e o novo tempo de uma nova era. E estamos, na verdade, em 10 de abril de 2012.0010. O novo calendário de uma nova era. Porque 2012 o tempo parou e em 2012 eu me apresentei ao planeta Terra pela Sociedade Alternativa com um site e um livro. Wake More, presta atenção, viva, viva, viva a Sociedade Alternativa, plantado a semente no coração do Brasil pelo Arcanjo Miguel no corpo de Raul Seixas. Wake More, presta atenção, tô falando demais. Ui,